Então a matéria de hoje, irmãos, estão com a sua apostila, nós vamos lá para a matéria 3. Nós vamos partir das qualidades dos 300 soldados de Gideão. Nós vamos partir dessa matéria. E para tanto nós vamos iniciar com a leitura de Juízes. Na apostila nós temos aí Juízes 7, capítulo 7, versículo 2, mas nós vamos ler mais versículos. Eu quero pedir aos irmãos que abramos nossas Bíblias, Juízes, capítulo 7. Nós vamos ler do versículo 2 até o 7. Depois nós vamos ler do 16 ao 22. Glória a Deus. É importante. Tem o pessoal acompanhando aqui, pastor Davi? Tem acompanhando ou não? Agora não, né? Ok, mas depois vai. Amém. Então, você que depois estará acompanhando, assistindo, né, esse estudo, é importante que você abra a Bíblia, acompanhe a palavra de Deus, porque depois que eu ler a palavra de Deus, se eu falar qualquer coisa que eu falar aqui, não vai ser mais importante do que a palavra de Deus. Amém? Glória a Deus. Tem pregador que pede para o pessoal fechar a Bíblia, e eu falo ao contrário, irmãos. Abra a Bíblia, né? Porque nós precisamos acompanhar os estudos, nós precisamos ouvir as pregações, é com a Bíblia aberta. Que nem os bereanos, que o apóstolo Paulo chegou lá, e era o apóstolo Paulo, né? Mas nem por isso. Diz que eles abriram a Bíblia e ficaram conferindo se aquilo que o apóstolo Paulo estava ensinando, se era assim mesmo. Então os irmãos devam ter esse medo, e eles foram chamados de mais nobres, porque fizeram isso, né? Então abramos nossas Bíblias, acompanhamos a nossa Bíblia. Você que está com a sua apostila, acompanhe na apostila. Tem umas coisas aqui que você, se você trouxe a caneta, você pode anotar. Temos aqui algumas, além daquilo que já está registrado na apostila, temos aqui algumas outras anotações que, se você quiser, você pode também anotar. Isso será bom. Glória a Deus. Então, os irmãos encontraram, irmãos? Amém? Juízes capítulo 7, versículo 2. Diz assim: E disse o Senhor a Gideão: muito é o povo que está contigo, para eu dar os midianitas em sua mão, a fim de que Israel se não glorie contra mim, dizendo: a minha mão me livrou. Agora, pois, apregou aos ouvidos do povo, dizendo: quem for covarde e medroso, que volte e vá-se apressadamente das montanhas de Gileade. Então voltaram do povo 22.000, e 10.000 ficaram. E disse o Senhor a Gideão: ainda muito povo há, faze-os descer as águas, e ali te os provarei. E será que aquele de que eu te disser, este irá contigo, esse contigo irá. Porém, todo aquele de que eu te disser, este não irá contigo, esse não irá. E fez descer o povo às águas. Então o Senhor disse a Gideão: qualquer que lamber as águas com a sua língua, como as lambe o cão, esse porás à parte, como também a todo aquele que se abaixar de joelhos a beber. E foi o número dos que lamberam, levando a mão à boca, 300 homens. E todo o resto do povo se abaixou de joelhos a beber as águas. E disse o Senhor a Gideão: com estes 300 homens que lamberam as águas, vos livrarei, e darei os midianitas na tua mão, pelo que toda outra gente se vá, cada um no seu lugar. Agora o versículo 16. Então repartiu os 300 homens em 3 esquadrões, e deu-lhes a cada um nas suas mãos buzinas e cântaros vazios, com tochas neles acesas. E disse-lhes: olhai para mim e fazer como eu fizer. E eis que, chegando eu ao extremo do arraial, será que, como eu fizer, assim fareis vós. Tocando eu e todos os que comigo estiverem a buzina, então também vós tocareis a buzina ao redor de todo o arraial, e direis: pelo Senhor é Gideão. Chegou, pois, Gideão e os 100 homens que com ele iam ao extremo do arraial, ao princípio da vigília da meia-noite, havendo-se já posto as guardas
e tocaram as buzinas e partiram os cântros que tinham nas mãos. Assim, tocaram os 3 esquadrões as buzinas e partiram os cântros, e tinham nas suas mãos esquerdas as tochas acesas, e nas suas mãos direitas as buzinas que tocavam, e exclamaram: espada do Senhor e de Gideão. E ficou-se cada um no seu lugar ao redor do arraial. Então todo o exército deitou a correr e gritaram, fugiram. Tocando, pois, os 300 as buzinas, o Senhor tornou a espada de um contra o outro, e isto em todo o arraial. O exército fugiu para Zererá, até Bet-sita, até os limites de Abel e Olá, acima de Tabate. Amém, meus irmãos? Amém. Glória a Deus. Irmãos, desse texto que nós lemos, nós vamos dividir aqui em 3 partes. Vamos botar um pouquinho diferente, como diz os irmãos, do texto que está aí na apostila, que nós vamos aqui somar algumas coisas. A primeira parte desse texto, dessa passagem que nós vemos aqui, nós vamos observar aqui a seleção de Deus. Os irmãos observam que Deus levantara Gideão para livrar o povo de Deus que estava ali sob a escravidão. Não vou entrar em detalhe da chamada de Gideão, mas certo é que Deus determinou que ele reunisse o exército, e reuniu o exército. Quantos mil? Se reuniram aí? 32 mil. Mas aí o Senhor disse para Gideão o quê? Gideão, é muita gente que está contigo. É muito povo que está contigo. E tem um detalhe, porque com esse número que está aí, vocês vão receber a vitória e vocês vão achar que foram vocês. Né? Porque essa é uma fraquezinha, né? Nós temos um pastor lá em Campinas, o pastor Alberto, o professor Alberto, ele usa essa expressão, que o ser humano muitas vezes tem fraquezinhas. E uma das fraquezinhas que o ser humano tem é se orgulhar, né? Se exaltar. Então Deus falou: olha, se eu der vitória a vocês, porque a vitória vai ser eu que vou dar, mesmo que esses 32 aí, a vitória vai ser, mas só com esse número vocês vão se exaltar e vão ficar achando e vão ficar pensando que foi vocês. Então é muita gente. Então dá um grito aí no arraial, dá um grito aí, dizendo para que os que forem covardes e medrosos, dizendo que eles possam voltar para casa. Então Deus, através dessa ação que ele estava orientando o seu servo, ele estava iniciando então uma seleção, uma seletividade, uma escolha, né? E, irmãos, eu penso que nem Gideão imaginava que tinha tanto covarde e medroso no meio daquele sertão. E olha que a guerra nem tinha começado, irmão. Eu penso que tinha um povo ali no meio deles que era tão frouxo, que, aliás, parece que só estava esperando alguém falar para ir embora mesmo. Porque não precisou muita coisa, só deu um grito: os covardes e medrosos podem ir embora. Mas não pensaram 2 vezes. A Bíblia não diz, mas a gente como líder, né, a gente está à frente do trabalho, a gente sabe das demandas que tem, que sempre está faltando gente para ajudar. Eu fico pensando que Gideão falou: meu Deus do céu, eu não imaginava que tinha tanta gente ruim assim comigo, né? E eu fiquei pensando, irmãos, porque parece que é a mesma coisa, covarde e medroso. Parece que é covarde e medroso, parece que é, mas não é a mesma coisa, irmãos. Fiquei pensando nessas coisas, não é a mesma coisa. O covarde e medroso, né? E dentre as definições de definir entre o covarde e o medroso, irmãos, o covarde é aquele que já nem vai mesmo. O medroso é aquele que, quando aparece o perigo, coisa ali, o medroso ele fica com medo e vai. Mas o covarde é aquele que já nem vai. Porque o medroso, e às vezes, irmãos, às vezes o medroso,
quando ele está com outra pessoa, às vezes ele acaba até ficando meio corajoso, né? A vida dá para aproveitar um pouquinho. Mas o covarde é pior que o medroso, pastor. Porque o covarde ele já nem vai. Inventa uma desculpa ali e tal, então já sai fora lá. Mas o medroso. Então isso era uma orientação, isso já era uma determinação que Deus já tinha dado para o povo. Para o povo de Israel lá no deserto já. Ele falou, quando vocês forem e tal, sair para a peleja, antes de sair, toque a trombeta e já grita, já tinha alguém que era responsável já para gritar mesmo. Porque, irmãos, medroso e covarde no meio de um grupo, irmãos, ele prejudica. Então por isso que Deus já tira fora logo, né? Porque esse tipo de pessoas, além de não poder contar com ele, é o tipo de pessoa que influencia os outros negativamente. Vocês não lembram quando o povo estava lá próximo para entrar na terra prometida, que foram mandados 12 espias, não foram para visitar a terra? Foram lá, tal, olha, realmente a terra é boa. Mas dos 12, 10 voltaram, falaram, não, olha, realmente a terra é boa, tal, mas olha, nós nos vimos esperando, lá está cheio de gigante. Nós éramos aos nossos olhos como gafanhoto aos olhos daquele povo. Misericórdia, pode largar a mão. Então, e dois falou, não, realmente, são gigantes, tem bastante cidades fortalecidas, mas o Senhor vai nos dar vitória. O Senhor é conosco, o Senhor sagrado de nós vai nos dar. Mas, irmãos, aqueles 10 esmureceu o coração de um povo de uma forma tão terrível, irmãos. Por isso que covarde e medroso é uma tribulação, né? Por isso que Deus já fala para sair fora logo, né? Porque além deles não ajudar, eles acabam desencorajando. E eles ficaram tão assim nessa questão de medo, de desencorajamento, que quando Josué e Caleb falaram que eram para ir, olha, irmãos, eles queriam matar Josué e Caleb, porque Josué e Caleb estavam animados. Olha que coisa terrível. Que coisa terrível. Só que aí Deus interviu, né? Porque Deus, meus irmãos, ele tem um compromisso com gente corajosa e fiel. Deus não tem compromisso com covarde e medroso, mas com gente corajosa e fiel, Deus tem compromisso. Deus defende essa gente. Se você tem sido dessa característica de corajoso, fiel a Deus, perseverante, saiba que Deus está contigo. Deus está contigo. Deus interviu ali, não deixou eles fazer nada com Caleb, nem com Josué. E disse assim, mas olha, todo esse povo aí vão perecer tudo, eles não vão entrar na terra prometida. Mas os meus servos, Josué e Caleb, eles vão entrar. Irmãos, e passaram esses anos, todos pereceram, mas Deus tem um compromisso com aqueles que são fiéis. E Deus conta com gente corajosa e gente fiel, gente perseverante, independente da circunstância, né? Interessante, irmãos, que muitas vezes as aparências enganam. Por isso que nessa seleção de Deus aqui, por isso que sim, nas demandas que tem na obra de Deus, nós precisamos orar a Deus para Deus direcionar, porque às vezes a aparência engana. Às vezes a aparência engana. Tem gente que por fora parece que é forte, que é corajoso, mas, irmão, no primeiro grito que dá, desaparece. Não deixa você falando sozinho. Mas Deus conhece o interior, Deus sabe quem são aqueles que realmente são íntegros, são fiéis, são corajosos, são destemidos para enfrentar os desafios, as batalhas que estão diante de nós. Então, nessa seleção de Deus, por isso que nós precisamos pedir a orientação de Deus, a direcionamento de Deus. Os irmãos lembram? Capítulo 16 de 1 Samuel, quando Deus mandou Samuel ir escolher, ungir um rei no lugar de Saul, não é isso? O próprio Samuel já ia se enganando, porque era para ser o rei de Israel, não é?
Bom, aí apareceu lá, né? Já o Gessé já passou logo, foi passando os filhos, né? Aqueles jovens, né? Tal. E quando apareceu já o primeiro, aquele, né? Moção bonito, né? Tal, aquela postura de soldado, né? Aquela coisa toda. Eu falei, mas é isso aí mesmo. Eu já ia. O Gil falou, ô Samuel, muita calma nessa hora, meu filho. Muita calma. Muita calma nessa hora. Não é este. E foi passando, né? Por fim, os irmãos conhecem a história, mas acabaram. Porque o Davi, né, que era o menor, ficou lá, nem chamou ele, porque eu penso que Jesus foi passando e falou, isso aqui não serviu, isso aqui sabia, então Davi nem vou mandar chamar, porque, né? Mas Deus disse uma palavra para o Samuel, eu não vejo como o homem vê. O homem vê a aparência, eu vejo o coração. Por isso, irmãos, que no reino de Deus, na obra de Deus, a gente não pode menosprezar ninguém, porque às vezes alguém se empolga com a aparência de alguém e não dá nada, né? Mas ali está alguém que Deus se agrada, que Deus conhece. Eu mesmo sou um desses, irmãos. Se fosse dessas características aí, né? Eu não poderia estar aqui, né, irmãos? Mas Deus conhece os nossos corações. Eu lá no Brasil, quando fui para ser alistado para o exército, irmão, quando eu fiz 18 anos, eu era tão raquítico, né? Eu pesava 49 quilos, que eu estava numa fila assim, para se apresentar lá. O comandante que estava lá para fazer a seleção, de uns 50, nós estávamos uns 50 metros assim, ó. Ele já apontou, você aí, ó. Pode ir embora, você não serve. Irmão, de uns 50 metros já enxergou que não prestava. Meu Deus do céu, mas nem deixou chegar perto, mas de longe já viu. Então veja, irmão, se fossem essas características, jamais. Mas só que os requisitos de Deus, na seleção de Deus, irmãos, não são os parâmetros do homem, são os parâmetros de Deus. Então você que está aqui nesta noite, não se sinta menosprezado, de repente por você não ter uma estatura, de repente você não ter uma formação, qualquer coisa assim. Se preocupe em ser fiel a Deus, se preocupe em se colocar diante de Deus, porque é com esses que Deus conta. Porque, irmãos, está cheio de gente aí que aparentemente, né, parece que são isso e são aquilo, mas na hora que precisa, eles não se colocam à disposição, eles não estão disponíveis para Deus. E Deus está à procura de pessoas que, ainda que tenham as suas limitações, mas que sejam disponíveis, dizendo, Senhor, eis-me aqui, Senhor. E eu não vejo em mim nenhuma qualidade, nenhuma capacidade, Senhor, mas se tu me escolhes, né, nós possamos dizer que nem Maria disse, ó Senhor, quem é a tua serva para tu atentares? Mas se assim o Senhor faz, eis aqui a tua serva, cumpra. Que você nesta noite possa dizer isso a Deus, Senhor, eu não me vejo numa condição de ser escolhido e ungido pelo Senhor, mas se o Senhor me escolhe, eis-me aqui, Senhor. E aqueles a quem Deus escolhe, Deus vai capacitar. Então a seleção de Deus, ela vai muito além dessa questão da aparência. Ela vai muito além. Irmãos, eu estou falando para os irmãos aqui, talvez alguém não imagina, mas eu sou uma pessoa extremamente tímida. Estava dizendo para os irmãos que a gente vem aqui não conhecendo os irmãos, né? Então, quando eu chego a um local que eu não conheço ninguém, meu Deus do céu, irmão. Mas os irmãos aqui são facilitadores, porque vocês são tão receptivos que nem minha timidez foi obstáculo aqui. A minha esposa já é mais desenvolvida, lá de Minas, esse povo aí já senta no lugar, daqui a pouco já está contando história, já está contando, né? Mas eu sou um pouco mais tímido. Irmãos, eu era tão tímido, irmãos. Eu era tão tímido, pastor, que na minha infância,
Sabe aqueles trabalhinhos que as professoras do departamento infantil fazem no Natal, né? Faz aquele jogral, aquelas apresentações. A irmã, vendo que eu já era tímido, me deu foi um jogralzinho lá, que fiz assim, e só deu 3 palavras para mim falar. Já que ele não fala, dá 3. Irmão, eu consegui errar 2 ainda. Não consegui, irmãos. E aí, entrando na minha adolescência, né? Aquele desejo de servir a Deus. E já sentia, né? Um chamado do Senhor. Eu falei, mas meu Deus do céu, não consigo. Aí, quando tinha o culto dos jovens, né? Aquele culto de departamento, adolescente, irmãos, era um terror para mim. Eu ficava ali meio disfarçado, tal, por irmão não me chamar. Entendeu? Porque, irmão, eu mal conseguia ler um versículo. Acredita os irmãos ou não? Chegava ali, né? E aí, a primeira vez que eu fui ter a oportunidade, eu vi que o irmão falou que ia ter oportunidade. Aí eu fui lá no livro dos pregadores, que é Eclesiastes, né? Diz que é o livro dos pregadores. Fomos lá, deve ter alguma coisa, né, irmão? Eu fiquei procurando no Eclesiastes, livro, mas que pregador aqui, não estou entendendo nada desse negócio aqui, mas não achei nada, irmão. Enfim, irmão, li com muita dificuldade no versículo, mas vi um nó aqui, irmão, na minha garganta, que eu não conseguia falar, irmãos. Não consegui falar. E para completar o negócio, para ficar mais terrível ainda, irmãos, com 9 para 10 anos eu perdi os dentes da frente, eu fiquei banguela. Aí não queria abrir a boca mesmo. Eu já era tímido, aí perdi os dentes da frente, aí para mim abrir a boca, então. Mas, irmãos, Deus resolveu nos chamar. Deus resolveu nos chamar. Alguém que não conseguia falar no público, mas Deus ia falar. Foi bom, Senhor Deus, e esse Deus, porque, irmãos, quando Deus já chama alguém, a primeira coisa que o Espírito de Deus faz brotar no coração da pessoa é o desejo por fazer algo para Deus. Esse desejo que você tem não é da sua cabeça. E o apóstolo Paulo diz que é excelente coisa você desejar isso. E ainda que você não veja nenhuma capacidade em você, mas se o Espírito de Deus já colocou esse desejo no seu coração de algo, de fazer você para Deus, é porque Deus está te chamando, e pode ter certeza que Deus vai te capacitar. Deus vai te capacitar. E aí, irmãos, os cultos era aquela terror, eu ficava com, meu Deus, não deixa me chamar, né? Até o dia, irmãos, o dia que Jesus me batizou com o Espírito Santo, irmãos. Jesus me batizou com o Espírito Santo. Agora pensa os irmãos, uma pessoa tímida, e naquela época, irmãos, os irmãos que já foram, tem mais tempo de fé, não vou dizer os irmãos mais velhos, mas os irmãos têm mais tempo de fé, a igreja tinha uma prática, que quando a pessoa era batizada com o Espírito Santo, pegava a pessoa e levava lá na frente, para confirmar, e ponhava o microfone na boca da pessoa que estava em língua estranha mesmo. E eu fui batizado com o Espírito Santo, irmãos, a igreja lotada, irmãos, a igreja enorme, tinha umas 500 pessoas. Quando eu me acalmei um pouquinho, irmãos, eu estava na frente da igreja, com as 2 mãos olhando para cima assim. Quando eu abri o olho, irmão, todo mundo olhando para mim, e eu não abri. Na frente todo mundo falando comigo. Eu abri o olho, vi todo mundo olhando para mim, fechei o olho de novo e continuei falando língua estranha. A presença de Deus tão maravilhosa. Que o batismo com o Espírito Santo faz parte dessa unção de Deus na nossa vida, dessa capacitação de Deus na nossa vida. Há quem não precisa, mas no meu caso foi a virada de chave para mim. Glória a Deus. Irmãos do céu, eu fui batizado com o Espírito Santo na quinta-feira, irmãos. No sábado era o culto de jovem de novo. Aí eu não estava assim, irmão, por irmão me dar oportunidade, eu estava assim, ó, querendo que o irmão me desse a oportunidade. E já com o dedo no meio da Bíblia, irmão. Já conversei com o irmão e o irmão deu oportunidade para irmãos do céu. Mas foi uma disparada de palavras, que eu quase engasgava de tanta palavra que vinha na minha boca, irmãos. E daquele dia até hoje, eu nunca mais parei de falar língua estranha e nunca mais parei de pregar a palavra de Deus. Eu estou dizendo isso porque Deus chama, Deus escolhe a quem, até mesmo nos olhos da gente, ou os olhos de alguém, não há nenhuma condição, mas Deus capacita, irmãos. Mas o que Deus quer é ver no coração, na vida dessa pessoa, se há sinceridade, se há desejo, se há amor a Deus, se há perseverança. E aí Deus pega e capacita. Então, eu gostaria que neste call aqui, você está participando aqui, você não subestime aquilo que Deus pode fazer através da sua vida.
E nesses dias nós vamos estar aqui ministrando a palavra dele. Enquanto eu estou ministrando aqui, eu creio que o Espírito Santo de Deus já pode estar ungindo a sua vida, te capacitando aqui hoje, te dando ferramenta e recursos para que a vontade de Deus seja feita na sua vida, você seja uma bênção. Então não subestime. Não subestime. Então essa seleção de Deus, ela é com parâmetros que não são humanos, e Deus seleciona. Jesus disse em João capítulo 19, diz que não fosse vós que escolhesseis a mim, mas eu que vos escolhi e vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Irmãos, quando Deus escolhe, Deus nomeia, não há inferno que possa deter esta pessoa no reino de Deus. Então nessa seleção de Deus, o primeiro critério que Deus deu aí foi para os covardes e medrosos, né? Então hoje, irmãos, para nós finalizarmos essa questão, nós estamos com uma geração de pessoas, de homens e mulheres, jovens, que não têm consistência, são frágeis, uma fragilidade, né, emocional, espiritual, que pouca coisa faz essa pessoa desistir. Coisas mínimas. Por que você não vai na igreja? Porque o irmão lá me cumprimentou. Mas irmão, que soldado é esse, meu Deus do céu? Que crente é esse? Não é? Mas Deus está à procura de pessoas resistentes, que ainda que exteriormente, fisicamente, possa ter uma fragilidade, mas que interiormente tenha resistência, suporte, né? As pancadas, esteja, né? Que por fora, que nem eu posso acontecer, que nem o apóstolo Paulo, eu carrego as marcas de Cristo, por fora está as cicatrizes, está as marcas, mas por dentro está firme, está resistente, forte, revestido da graça de Deus, e que ninguém nem nada pode fazê-lo desistir da sua caminhada cristã na fé. Que Deus nesta noite venha nos dar um espírito de fortaleza. Quem disse Deus, o apóstolo Paulo disse para Timóteo, 2 Timóteo capítulo 1, porque Deus não nos deu um espírito de temor, mas espírito de fortaleza, de graça. Que esse espírito de fortaleza venha sobre nós nesta noite, porque nós estamos caminhando para dias difíceis. Estamos vivendo dias trabalhosos, que frouxo não vai aguentar, mas Deus está querendo fortalecer, Deus está fortalecendo um grupo de homens e mulheres cheios da graça de Deus, fortalecidos. Eu creio que aqui em Bacai Deus já tem esse povo aqui. Amém, irmão? Que nada vai fazer você retroceder. Nós vamos avante em nome de Jesus, crendo que o Senhor nos dá vitória. Bendito seja o nome do Senhor. Não sejamos covardes e medrosos. Mas depois vem, então 22 mil foi embora. É uma porcentagem muito grande. E ficaram quantos, irmãos? Ficaram quantos? 10 mil. Deus de Gideão é muita gente ainda. Tem uma outra seleção. E agora o Gideão, você vai levar esse pessoal lá perto de um rio e vai fazer um teste. Aqueles que beberem água lambendo a mão, você põe do lado. Aqueles que, eu acredito, tem uns que deu até umas mergulhadas lá, você põe de lado. Agora, irmãos, o primeiro teste era o teste, né, da resistência, da coragem, da fidelidade, da perseverança. Agora, irmãos, Deus faz um teste de comportamento. Queridos irmãos, a unção de Deus na nossa vida, ela envolve, né, que aquele que é ungido de Deus, aquele que tem o chamado de Deus, ele precisa ter um comportamento diferenciado.
Quem tem um chamado de Deus, quem tem é portador da unção de Deus na vida, ele é diferenciado, precisa ser diferenciado. O comportamento dele tem que ser diferenciado. Então agora esse teste aqui era um teste de quê? De comportamento. Quem realmente era vigilante, quem estava ali, né? E quem era totalmente desleixado, negligente, displicente. E aí, quantos que sobraram, irmãos, nesse teste agora? E eu penso para os irmãos, irmãos, que esse teste de comportamento, onde a seleção ela estreita mais, é onde muitos acabam ficando de fora dessa seleção de Deus. Porque Deus espera que aquele que seja listado para uma missão, espera-se um comportamento diferenciado, disposto à renúncia, né? A postura desta pessoa, que alguém olha e vê essa pessoa tem um comportamento diferenciado. E aí ficaram 300. Deus falou, é esses 300 ideal. Agora são testados, então esses 10.000 são testados no comportamento. E 9.700 foram reprovados na sua forma de se comportar. Diz, não, esses aí pode agora mandar embora também. Que eu preciso de pessoas que sejam comprometidas e que haja nas suas vidas, sua postura, seu comportamento seja como tal. E aí os 300 foram os que ficaram. Então daqui a pouquinho nós vamos ver as qualidades então desses 300 gideões, desses 300 soldados de Deus. E aqui, essa primeira parte eu finalizo dizendo que nós devemos seguir os critérios de Deus e não se deixar levar por aparências. Jesus mencionou sobre seleção no seu reino. Em Mateus capítulo 13, versículo 47 e 48, diz, igualmente o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada ao mar, e que apanha toda a qualidade de peixe. Estando cheia, a puxam para a praia, e assentando-se, apanham para os cestos os bons. Os ruins, porém, não são fora. Que Deus, ao olhar para nós, que nós sejamos enquadrados nos parâmetros de Deus, e que nós sejamos selecionados pelo Senhor. Privilégio de Deus, bênção de Deus, nós sermos escolhidos para o Senhor. Por isso, Jesus diz também em Mateus 22:14, muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Porque Deus, meus irmãos, tem critérios. E a igreja e o ministério precisa ter critérios também. E a igreja, porque eu já vi alguns dizer, não, eu tenho chamado de Deus, tá, mas se quiser assim. Não, irmãos. Deus tem critérios. E Deus estabeleceu os critérios na Bíblia Sagrada, que a igreja, o ministério deve seguir. E é eu que tenho que me enquadrar nesses critérios, porque tem gente querendo que a igreja se enquadre nele. Não. É eu que tenho que me enquadrar. Nós vamos encontrar, Deus estabelecendo modelos, Deus estabelecendo parâmetros, princípios. E eu preciso me enquadrar nesses princípios, para que então eu esteja entre os selecionados pelo Senhor. Glória a Deus. Então que nesse call você possa, de tudo que nós vamos vendo aqui, você possa ver se tem alguma coisa que você precisa se enquadrar, se há um ajuste que precisa ser feito. Então é para isso que é o call, né, pastor? É para isso. Todos nós vamos ver, aqui, né? Porque aí na nossa liderança envolve, né, a nossa família, envolve a nossa vida espiritual. Nós vamos ver em outra matéria aqui, a nossa vida espiritual envolve tantas coisas que precisa ver, aqui, isso aqui e tal, para que nós possamos, né,
estar entre aqueles que são escolhidos pelo Senhor. E aí possamos ser usados nas mãos de Deus. Irmãos, é uma bênção, não é? É uma bênção você ver alguém usado por Deus. E eu quero dizer para os irmãos que Deus continua escolhendo, Deus continua selecionando, Deus continua usando, Deus continua procurando. Ele diz assim, ó, achei a Davi. Olha, achei. Porque gente de qualidade, gente dentro dos parâmetros de Deus, não se acha assim não. É verdade. Mas eu disse, eu achei Davi, um homem segundo o meu coração. Olha que bênção. Glória a Deus. E Deus continua procurando, irmãos. Deus continua procurando. Que Ele me ache, que Ele nos ache aqui nesse lugar. Sim. E que nós possamos entrar na seleção de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Ainda vamos entrar um pouquinho, antes do intervalo, no item 2 agora. Então o primeiro item, então, a seleção de Deus, né? Deus estabeleceu ali parâmetros. E veja que esses parâmetros, irmãos, e é uma coisa que muita gente não entende, porque é o pastor. Não, irmãos, são parâmetros, é Deus que estabeleceu para Gideão. Não foi Gideão que inventou esse negócio aqui. Deus falou, Gideão, faz assim. É Deus. Então, nós estamos quando se exige algo da igreja, se exige algo de uma liderança, não é simplesmente algo da nossa cabeça, não. É porque Deus exige assim. Amém, meus amados? Glória ao nome do Senhor. Então agora, o item 2, que eu dividi aqui, já agora entrando nos 300 de Gideão, que ficaram 300. Amém, amados? 22 eram os covardes, os medrosos, que bastou um grito, foram todos embora. Ficaram 10 mil, não é? E agora Deus faz a seleção, o teste do comportamento, e na forma com que eles se comportaram, 9.700 foram reprovados. E agora Deus ficou, então, Gideão ficou com 300. E aqui, antes de prosseguir, abra um parênteses para dizer, irmãos, que irmãos perceberam que os recursos que Gideão tinha foram cada vez diminuindo mais? Ele tinha 32 mil, já não era muita coisa, porque diz que, olhando lá para o arraial dos Midianitas, parecia gafanhoto, de tanto soldado que tinha. Então 32 já não era muita coisa já. Depois ficou 10 mil, já também. Deus foi diminuindo os recursos dele. Mas o que eu aprendo aqui, irmãos? Que Deus, Ele vai tirar, à medida que Ele vai tirando os nossos recursos, é para que aumente a nossa dependência dele. Entende? E Deus quer que nós dependamos 100% dele. É isso que Deus quer. Porque quando tem E aí, às vezes tem uma expressão, não sei se irmãos aqui, que às vezes uma situação, alguém fala, agora só Deus. Aí Deus diz, não, pois é, agora que é bom. Tem alguém que fala, agora só Deus. Dá a impressão que agora está no ponto. Eu já fiz isso, já fiz aquilo, agora só Deus. E Deus falou, agora é comigo. Aleluia, porque agora depende só de mim. Glória a Deus. Então Gideão, Deus foi tirando, os recursos dele, foi tirando. Mas à medida que Deus foi tirando os recursos próprios dele, foi aumentando a dependência dele de Deus. E nessa dependência dele de Deus, foi que ele recebeu a vitória de Deus, porque a nossa vitória, ela vem na verdade de Deus. E aí chegou no ponto que ele disse, olha, agora com esses 300 vocês vão vencer, eu vou dar vitória, e a glória vai ser minha, né? Agora ninguém vai dizer que foi vocês, e agora vai ser minha. Então a nossa dependência do Senhor é justamente para que toda honra e toda glória seja do Senhor para sempre. Então agora entramos nos 300 de Gideão, qualidade dos 300 soldados de Gideão. No versículo 16, eu quero chamar a atenção dos irmãos agora, porque já ficou só 300, né? Agora, os 300 é mais bom? Cadê a metralhadora? Cadê a espada? Cadê? Não, gente, muda tudo. Olha só, irmãos. Versículo 16, o que Deus falou para Gideão? Capítulo 7, versículo 16.
Então repartiu os 300 homens em 3 esquadrões, e deles a cada um nas suas mãos o quê? Buzinas, cântaros vazios e tochas acesas. Essas foram as armas que Deus deu, que Deus determinou, que Deus instruiu Gideão para disponibilizar para aqueles 300 soldados. E agora eu quero trazer essas 3 agora para nós. O que seriam essas 3? Trombetas, cântaros vazios e tochas acesas. Essa foi a arma, os utensílios que aqueles 300 soldados estavam para vencer a batalha. Os exércitos midianitas lá embaixo estavam lá, não sei se naquela já tinha canhão, já estava lá com espada, né? Com pedra. Agora, irmãos, 300 com a trombeta, com os vasos vazios, uma tocha acesa. Alguém vai imaginar, nós já é 300, não tem nenhuma arminha aqui. Mas as estratégias de Deus, irmãos, são maravilhosas. Aleluia. Glória a Deus. E eu faço uma aplicação para nós hoje. O que seriam essas 3 armas que nós hoje precisamos ter para nós vencermos também? Porque eu creio que nós estamos aqui hoje, nós somos os 300 Gideões, amém, irmãos? Amém. Então esses 300 Gideões precisam ter essas 3. Então a trombeta aqui, eu vou aplicar aqui como sendo a palavra. A nossa arma é a palavra de Deus. Então o líder, né, a liderança precisa usar a palavra de Deus. É uma nossa arma nossa. Não é filosofia, não é historinha. Não, é a palavra de Deus. Glória a Deus. A segundo, cântaro vazio. O que significa para nós hoje? Qual a aplicação que eu faço do cântaro vazio? É esvaziarmos de nós mesmos, de tudo quanto é desejos pessoais, pretensões pessoais, esvaziarmos de nós mesmos e colocar o que nesse cântaro vazio? A tocha acesa, que representa o fogo do Espírito Santo na nossa vida. Palavra, esvaziarmos de nós mesmos e a tocha acesa. Se nós estivermos com essas 3 armas, com esses 3 requisitos, irmãos, é suficiente para Deus dar vitória para nós. Glória a Deus. Tem gente achando por aí que não é suficiente. Não, mas hoje, irmão, com a tecnologia, com o desenvolvimento, né, tem que ter alguma coisinha a mais, tem que fazer aquilo, tem que... Não. Nós não precisamos nada mais do que a palavra. Aleluia. Nós não precisamos nada mais do que um coração vazio de orgulho, de qualquer pretensão, de inveja, ciúme, qualquer coisa, mas cheio da presença de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Com esses, Deus conta, e com esses a obra de Deus é feita. Agora eu pergunto para você, como é que está aí a trombeta? O qual é a trombeta que estamos preparando aqui, afinando a trombeta, para quando chegar a hora você abrir a sua boca, né? Pá, toca a trombeta. Nós estamos aqui desvaziando de nós mesmos, né? Reconhecendo que nós somos dependentes de Deus, não temos nada de recurso próprio, não é isso? Reconhecendo a nossa pequenez, a nossa limitação, a nossa insignificância. Irmãos, tem hora que a gente fica olhando assim, irmãos, que o mundo, né, as coisas do mundo, tem tanta coisa que lhes favorece para disseminar, tanta coisa que Satanás tem para disseminar,
que tem hora que a gente olha assim, parece que, olhando a olhos humanos, nós estamos em franca desvantagem. Estamos em franca desvantagem, assim como aquele exército, aqueles 300 estavam em franca desvantagem mediante o exército dos midianitas. Mas eles não tinham recursos humanos, mas estavam com a tocha acesa. Isso representa para nós, essa tocha acesa hoje para nós representa a chama do Espírito Santo, o poder do Espírito Santo. Essa chama que foi acesa no dia de Pentecostes. Aqueles crentes que estavam reunidos ali, orando a Deus, esperando a promessa de Jesus, falou: olha, vocês fiquem em Jerusalém, até que no alto sejais revestidos de poder. Vocês receberão a virtude do Espírito Santo que é de vir sobre vós, e se-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, em Samaria, em Judeia, até os confins da terra. E eles foram, de repente eles estavam orando, de repente, né, veio sobre eles. Todos foram cheios do Espírito Santo de Deus. Falaram em línguas, é evidência, né? Falaram em línguas, foram cheios de Deus. E reunir já chamou a atenção ali daquele pessoal. Se reuniram, irmãos, conhece capítulo 2 de Atos. De repente, Pedro se levanta com os 11. Disse: gente, agora a tocha estava acesa, irmão. Porque até por dentro estava apagada. Porque gente com tocha apagada, irmão, sem tocha do Espírito de Deus, ele faz que nem Pedro, é covarde, é medroso. Porque chega uma serva lá: você é Deus. Não, nem conhece esse Jesus. Irmão, está cheio de crente hoje que é 007, né? Agente secreto. Ninguém sabe que ele é crente. Está assim, né? E o comportamento, muitas vezes, quando ele fala que é crente, também já ninguém acredita mais. Porque o comportamento dele não é de um cristão. Que ele precisa ficar insistindo. Tem um lá que falou na tela assim: ó, eu juro por Deus que eu sou crente. Porque ninguém, o comportamento dele não condiz com o servo de Deus. Mas agora, cheio do Espírito Santo, aquele Pedro covarde, aqueles 11 que dispersavam, foram tudo embora. Agora, cheio, com a tocha acesa, glória a Deus. Ele se levanta e diz: gente, o que está acontecendo aqui? Não tem ninguém bêbado aqui não. Não tem ninguém doido aqui não. O que está acontecendo aqui, ó, agora é a palavra, a trombeta. O que está acontecendo aqui agora é o que foi dito pelo profeta Joel: nos últimos dias de Deus, derramarei do meu Espírito sobre a terra, sobre toda a carne. E vocês serão cheios do Espírito Santo. Os nossos Glória a Deus. jovens profetizarão, vossos velhos terão sonhos. E a partir dali, aquele grupo com a tocha acesa, com a trombeta de Deus, palavra de Deus, porque essa era a arma da igreja primitiva, palavra, não é isso? Cheio de Deus. E ninguém segurava, irmãos. E foi. E essa tocha foi passando, foi passando. Tem uma época que ficou meio apagadinha, principalmente no Ocidente. Ficou meio apagadinha. Mas o Espírito Santo nunca deixou de trabalhar e usar os seus povos. Mas quando foi agora no início de 1900, né? Deus resolveu novamente pegar essa tocha, fazê-la virar uma fogueira. Ai, Machulha, Xala, Glória a Deus. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Irmãos, um grupo pequeno, talvez menor que esse grupo que estamos aqui, que se reuniram, começaram a estudar a palavra e viram começaram a buscar o batismo do Espírito Santo, foram cheios do Espírito Santo de Deus, começaram a falar em línguas, aquele fogo começou a espalhar. Los Angeles, Chicago, enfim, 2 daqueles pegaram cada um, né? Foi lá e acendeu uma tocha. Daniel Berg acendeu aquela tocha. Gunnar Vig acendeu aquela tocha. Para onde vai essa tocha, Senhor? Essa aí você vai levar para o Brasil. E vieram os Daniel Berg e Gunnar Vig, vieram para o Brasil. Irmãos, e através desses 2, Deus tocou um fogaréu no Brasil. E esse fogo espalhou pelas nações. Chegou até aqui na Austrália, porque aqui tem gente pentecostal, gente com tocha acesa. Quem está com a tocha acesa aqui? Eu já vi aqui nesse lugar. Glória! Aleluia! Essas tochas acesas. Aleluia! Agora deixa eu dizer uma coisa para mim, para você, meu irmão. Essa tocha acesa chegou até nós. Muitos
sofreram perseguições, tantas coisas para chegar. E eu disse para você, Senhor Deus, não vai ser na minha mão que ela vai apagar. Que não seja na sua mão. Ela está na sua mão hoje, a tocha. Ela está na sua mão. Não a deixe apagar na sua mão. Que nós possamos conduzi-la nesse fogo de Deus dentro da nossa vida. Prosseguir. Quando chegar a vez de nós encerrarmos nossa caminhada aqui, se Jesus não voltar. Porque se Jesus voltar, nós vamos tudo para o céu. Amém, irmãos? Glória a Deus. Mas se Jesus não voltar, nós vamos partir dessa vida. Mas que essa tocha nós possamos passar para outros. Na minha mão não vai apagar. Na minha mão, Deus acendeu na minha vida. Há 40 anos ela acendeu. E tem me ajudado que até aqui ela está acesa. E se não acendeu na sua vida ainda, Deus quer acendê-la aqui nessa noite. O Espírito Santo de Deus continua. Porque Deus conta com gente com trombeta, com cantos vazios e com tochas acesas. Ainda que não seja a maioria, seja a minoria. Mas, meu irmão, gente com tocha acesa, ponha o inimigo em retirada. Deus abençoe. Nós vamos fazer um pequeno intervalo agora. Mas continuamos na presença de Deus. Eu estou certo, irmãos, que nesta noite, eu estou certo nesta noite, que possa ter alguém aqui que a sua tocha já estava aqui quase apagando. O Espírito de Deus vai lá soprar nessa tocha. Ela vai reacender de novo. Quem sabe a chama, o desejo de fazer a obra de Deus. Por tantas coisas, muitas vezes, infelizmente, alguém nos critica, alguém nos persegue, e aquilo vai apagando. Mas o Espírito de Deus vai assoprar. A Bíblia falando de Jesus, diz que é aquele que não deixa o pavio que fumega apagar. O pavio que fumega, os irmãos que foi do sítio, que conhece, é aquele negócio que só está aquela fumacinha. Eu não sei se tem gente que só está uma fumacinha, mas o Espírito de Deus está soprando aqui. E esta fumacinha, esse pavio que está fumegando, Deus quer transformá-lo numa brasa flamejante, uma tocha, para você ser usado nas mãos de Deus. Você crê nessa palavra nessa noite? Nós vamos para o item 3 que eu dividi aqui agora. Nós estamos aí, os soldados que ficaram com Gideão possuíam qualidades que aqueles que hoje militam na causa do mestre precisam ter. Mas antes, irmãos, nós falamos das qualidades dos 300. Eu quero primeiramente falar sobre o papel de Gideão, do líder. Porque nós temos aqui o líder Gideão e temos os 300 soldados. Antes de falar das qualidades dos 300, quero falar um pouquinho a respeito do líder. E agora eu vou apertar um pouquinho aqui, segura aí. Você não deve falar aleluia, fala aleluia. Mas vai apertar um pouquinho aqui. Porque no versículo, capítulo 7, no versículo 17, Gideão disse assim, para aqueles 300: olhai para mim e fazei o como eu fizer. Aquele que se acha no papel de uma liderança, ele tem a obrigação de ser exemplo. E quando eu falo agora aqui de líder, eu incluo aqui você mãe, você pai, você professor, você líder de qualquer departamento, avô, avó, né? Obreiro. Nós temos o dever de sermos o exemplo. Gideão disse assim, vocês olhem para mim e do jeito que eu fizer, vocês façam. Às vezes a gente vê assim, alguns pais falando dos filhos, né? Não sei por que esse menino está agindo desse jeito. Aí você vai reparar, mãe, ele está seguindo o exemplo do pai e da mãe. Ele está fazendo, está repetindo, né? Então nós, enquanto pastores, enquanto obreiros da casa de Deus, enquanto liderança, enquanto pais, enquanto à frente de qualquer departamento,
nós temos o dever de sermos o exemplo. Gideão se colocou nessa posição. Jesus se colocou nesse papel. Nós lembra que lá no capítulo 13, lembra lá daquela passagem que ele foi lá e lavou os pés dos discípulos? Quando ele terminou de fazer, teve toda aquela assim que esse cara, né? Falou, olha, João capítulo 13, versículo 16, diz assim, ó, eu vos dei o exemplo, para que assim como eu fiz, vocês façam também. A melhor liderança, irmãos, é pelo exemplo. Alguém disse assim que o nosso exemplo fala tão alto que as pessoas não escutam as nossas palavras. Paulo, apóstolo, em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 1, ele disse assim, olha, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Imita Cristo e alguém nos imita. Em Hebreus capítulo 13, versículo 7, falando ainda dessa questão do exemplo, né? Hebreus capítulo 13, versículo 7, aos presbíteros, 13, versículo 7, lembrai-vos, melhor dizendo, Hebreus capítulo 13 diz assim, ó, lembrai-vos os vossos pastores, que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver. E aí em 1 Pedro capítulo 5, versículo 1, 1 Pedro capítulo 5, versículo 1, diz assim, aos presbíteros que estão entre vós, admoesto eu, que sou também presbítero com eles, e testemunha das aflições de Cristo, e participante da glória que se há de revelar. Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por ganância, mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus. Mas ele finaliza dizendo, mas servindo de exemplo do rebanho. Então, falando aqui de liderança, porque tem muita gente aí, meus irmãos, que diz que é ungido por Deus, mas se você for fazer o que eles fazem, você está perdido, que nem isso lá no interior, você está na roça. Então se você, porque hoje tem muitos influencers na internet e tal, milhões de seguidores e tal, milhões e milhões de seguidores, aí é o que ele fala, aí a pessoa veste, o que eu vi, então vi assim e tal, eu como isso, ele tá, né? Mas quando você vai ver a vida dessas pessoas, é uma tribulação. Eu vejo uns aí dando conselho para casamento. Até uma vez falaram para Chico Anísio, Chico Anísio falou, né, um humorista lá, rapaz, mas você já passou por 6 casamentos e 6 ou 7 casamentos, e você está falando, dando conselho para casamento? Eu falei, que eu já passei por tantos que eu tenho experiência para ensinar, mas experiência negativa. Mas que exemplo, irmãos? E nós estamos padecendo, irmãos. O pastor Davi sabe o que eu estou dizendo aqui, com conhecimento de causa. Nós estamos padecendo hoje. Nós estamos com uma crise de integridade, estamos padecendo de referência, de liderança, principalmente para essa geração nova que está chegando aí. Nós estamos com uma geração nova que a referência deles está sendo esses influencers da internet, que são rebeldes, não obedecem liderança, não conhecem as doutrinas bíblicas, não obedecem a palavra de Deus, e tem um monte de gente seguindo essa gente aí. E tem uns que até dizem, esse aí que é bom, meu pastor lá, esse aí que é bom. É bom? Vai ver o exemplo. Você pode imitar ele, você pode seguir os passos daquela pessoa. Se você não pode seguir os passos de um líder, se você não pode imitar ele não serve para ser sua referência. Aleluia, Jesus.
Eu disse, irmãos, essa é uma palavra forte, mas é necessária. Glória a Jesus. E se você tem alguém que possa ser essa referência na sua vida, dê valor às pessoas e dê graças a Deus por isso. Porque nós estamos padecendo hoje de referências, de liderança, de exemplo. Você pode dizer, mas como é que eu faço? Você olha para ele e fala, não, é só seguir aquele ali. Faz do jeito que ele faz. Fala como ele fala. Age como ele age. A nossa referência. Gideão se colocou nessa posição. Olhem para mim e faça como eu fizer. Que Deus nos dê mais liderança, que seja referência para a nossa vida, e que eu e você possamos assumir essa responsabilidade diante da igreja, diante da nossa família, de sermos esse exemplo. Aleluia. Glória a Deus. Quem aqui não pode testificar da sua avó, né? Do seu pai, quem sabe da sua mãe, de um pastor, de um líder, de alguém que foi a sua referência? Quantas referências, né? Eu tenho para poder ter chegado até aqui. Nós também precisamos ter, porque agora está chegando um pessoal aí que precisa ver em nós o exemplo. Essa liderança popular que está aí, que na época de Jesus já tinha um grupo, que é daquela dos fariseus, que dizia assim, ó, vocês façam o que eu mando, mas não façam o que eu faço. Essa liderança não serve para nós. Essa não é a liderança ungida por Deus. A liderança ungida por Deus é a liderança que se coloca e diz, olha, olhem para mim, e do jeito que eu fizer, façam. Sigam-me, sigam meus passos. E o apóstolo Paulo diz para Timóteo, aquilo que você de mim, você aprendeu, a minha maneira de viver, é isso, segue isso. Que Deus nos ajude nesta noite. Que nós sejamos liderança de referência, exemplares. Eu tenho vários que foram referência à minha vida de oração, né? Referências que marcou minha vida e que fez com que eu pudesse ter uma trajetória na minha vida. Eu lembro que era um presbítero da igreja, eu tinha aí uns 12 anos mais ou menos, e eu lembro que eu chegava na igreja ela estava fazendo aula de música, né? Eu chegava lá na igreja e lá no penúltimo banco, aquele presbítero estava orando. Ficava. Tá? Várias vezes eu vi aquilo lá. E eu vi aquilo lá. Isso eu não vou fazer também. Aí depois que eu vi que ele mudou para nós, eu peguei aquele exemplo. Olhando, vendo aquilo ali, me deu vontade de fazer também. Aí, de manhã eu pegava, pedia para o pastor, dava a chave da igreja, porque na minha casa não tinha, onde eu morava, eu não tinha um local assim que eu pudesse ser reservado, né? Na minha casa, eu até digo para os irmãos que eu na minha infância, na minha juventude, eu não tive o gosto de ter uma sala, porque na minha casa era só a cozinha, um quarto para o meu pai e minha mãe e um quarto para mim, não tinha sala. Então, foi uma oração que eu pedi a Deus um dia, Deus, eu quero casar, eu quero 3 filhos, eu quero um sofá. Porque eu nunca tinha esse gosto, Então eu não tinha um espaço para. Então eu vi aquele exemplo, talvez aquele irmão deve ser por isso, né? E eu peguei esse exemplo, aí eu ia lá, peguei e ficava 1, 2, 3 horas de joelho. A partir de um exemplo. Depois tinha um outro pastor que eu vi que eu chegava na sede, eu ia para a igreja sede, no culto de ensino, eu chegava lá, o culto começava, a oração ia até às 8. Eu chegava às 6 e pouquinho, eu olhava na galeria, aquele pastor lá orando. Só escutava aquele gemido, aquele gemido de oração. Eu falei, eu vou chegar às 6 horas também para orar. Aí ele ficava lá na galeria e eu comecei a orar junto com ele. E era das 6 às 8 de oração, orando. Depois um outro pastor que eu vi, que eu vi que ele levantava e ia para a igreja 5 horas da manhã, para a oração. Alguns irmãos falaram, não, se alguns irmãos quiserem vir me acompanhar e tal. Eu peguei o costume depois acompanhar esse pastor. 5 horas da manhã, todos irmãos. E na época não tinha carro, eu pegava minha mãe, eu levantava, podia estar chovendo, irmãos. Porque todos os irmãos veem a força de um exemplo. E a influência que pode gerar na vida de uma pessoa. A força de um bom exemplo, né? E aí começava a levantar, e às vezes estava chovendo, pegava uma bicicleta, 5 horas da manhã, com frio, para deixar eu ia lá. Chegava lá, encontrava meu pastor, aleluia, de oração. E eu falei, eu vou ser companheiro do meu pastor de oração. Exemplo, a força do exemplo, de oração.
Força do exemplo. Uma outra vez eu vi um pastor que foi ministrar em um congresso e teve a programação na parte da tarde. Ele pregou a parte da tarde, depois teve um intervalo, encerrou por volta de 4h30 também, depois 7 horas da noite ia ter outro culto. Aí teve que ir até a janta, aquele intervalo e tal. E eu fui lá, eu jantei, mas eu voltei para a igreja e eu vi que ele estava dobrado o joelho no púlpito. Ele não foi orar, ele não foi jantar, ele não foi tomar café, ele não foi nem beber, ele não foi lá. Acabou o culto, todo mundo saiu, ele dobrou o joelho e ficou orando até chegar a hora que começou o culto de novo. E aí começou o culto, irmãos. Quando chegou a hora dele pregar, ele pregou 10 minutos, pastor. Deus tomou a igreja, não deu mais para ele pregar. Eu falei, está o segredo. Ele ficou orando, quando ele levantou para pregar. Porque é uma coisa mais maravilhosa, não tem coisa mais maravilhosa que tem, né? Do que acontecer isso na vida de um pregador. Ele começou, era um congresso de jovens, mas ele pregou uns 10 minutos. O Espírito de Deus tomou conta da igreja, um fogo tomou conta da igreja, pastor, que não teve mais jeito de pregar. Acabou. Eu olhei, é o segredo. Oração. Então, o exemplo, essa referência que nós precisamos hoje, de pessoas de oração, pessoas de palavra. Graças a Deus que nós temos aqui o exemplo, né, do pastor Davi, entre outros, poderia citar, mas de amor, já vejo que os demais aqui estão seguindo o exemplo. Amor pela palavra, a igreja, dedicação pelo ensino, é o exemplo. Tem muitos hoje estão desprezando a palavra de Deus. Há muitas igrejas hoje que não tem isso aqui, não, meu irmão. Tem muita igreja que não tem, não. Tem muita igreja que é só louvorzão, e 10 minutinhos lá para uma palavra, e na vez nem a palavra, é uma palavra de autoajuda. Não é ajuda do alto, é autoajuda. Mas não precisamos de autoajuda, nós precisamos de ajuda do alto. Glória a Deus. Mas 10 minutinhos de palavra. Então, muitos lugares não tem mais curso de ensino, muitos lugares não tem mais estudos da palavra de Deus, porque não acham, não. Agora é louvor. Irmão, parece cigarra. Irmão, já viu que cigarra canta até morrer, irmão. Ela canta. O que serve? Tem um lugar porque o pessoal está morrendo de tanto cantar. Não tem mais palavra de Deus. O pessoal não tem mais paciência. Não senta mais para ouvir a palavra de Deus. Mas começa pela liderança, que não senta para ouvir. Querem ensinar, mas não sentam para aprender. Querem ensinar, mas não sentam para estudar a palavra de Deus. Não lê Bíblia, não conhecem a palavra de Deus. Estão aí com os conhecimentos esporádicos. A maioria deles nunca leram a Bíblia inteira. A maioria deles não sabe as principais doutrinas bíblicas. Estão aí ensinando pai a qualquer coisa para o povo. Não é essa a nossa referência. A nossa referência é aqueles que se debruçam para ler, para estudar a palavra de Deus. E mais do que isso, aqueles que obedecem à palavra de Deus. Isso deve ser a nossa referência. E que nós sejamos esses dois de exemplo. Glória ao nome de Jesus. Olhai para mim e façais. Irmãos, o negócio é tão bonito. Os irmãos viram aqui, eu reparei isso aqui. Teve uma hora aqui que o pastor Davi pegou e levantou. Aí toda a igreja foi levantando. Porque a igreja tem que ser assim, irmãos. A igreja tem que estar de olho no líder. Tá? Pastor não leva. Às vezes chega aqueles um que quer agitar o negócio, né? Vai. Vocês têm que ficar olhando para o pastor. É assim que eu aprendi. O nosso olhar tem que ser o nosso líder. Levanta todo mundo. Se o pastor não levantou, meu irmão, fica sentado. Pode mandar quem mandar. Porque a referência aqui é o pastor. Eu estou cooperando aqui com os irmãos aqui hoje. Mas a referência é o pastor. Pastor Davi, pastor João que está aqui, os nossos companheiros estão. Eles são a referência. Eu vou embora. Lázaro já vai embora. Então eu posso chegar aqui e manipular os irmãos, faça isso, se abraça, e vamos olhar. Nós tem que ter a nossa referência. A nossa referência local é o nosso pastor. Aquele que Deus colocou no local. Que está ali com esse papel de ser esse exemplo. E que Deus ajude os nossos líderes, porque não é fácil, é uma responsabilidade. Porque o inimigo justamente, ele nos tenta. E os irmãos que pregam a palavra que ensinam aqui, vamos testificar isso, irmãos. Você prega um assunto, em seguida o diabo vai te tentar justamente naquilo que você pregou. Irmãos, já tiveram essa experiência? Por quê? Para você ser reprovado naquilo que você ensinou, no seu exemplo. Isso que é a tribulação. Se você prega, fala um assunto para você ver aqui. Fala um assunto aqui, o inimigo vai te tentar naquele assunto. Para quê? Para que aquilo que você ensinou, você seja reprovado naquilo que você ensinou. Mas que o sangue de Jesus nos cubra. Que a graça de Deus nos cubra. Que as setas do inimigo não tenham poder sobre nós que ministramos, nós que ensinamos, nós que lideramos,
para que nós não sejamos reprovados, Aleluia. sejamos aprovados mediante aqueles a quais nós lideramos. Bem, demorou para chegar nos 300, né, irmãos? As qualidades dos 300. Mas quando nós temos um grupo bem selecionado, que foi escolhido por Deus, quando nós temos uma liderança que é referência, é fácil para os 300 ter os requisitos que é necessário. E nesses 300 aqui de Gideão, nós temos aqui, agora vamos fazer essa apostila. Quais as qualidades que havia naqueles 300 que foram escolhidos por Deus para Gideão? A primeira, você pode repetir comigo, está com a apostila aí para nós finalizarmos? Qual a primeira qualidade? Comprometidos com a causa. Era gente comprometida. Porque às vezes tem muita gente que quer acompanhar, muita gente que quer aparecer para dizer que quer ajudar, mas não são comprometidos. O que é uma pessoa comprometida? É uma pessoa que assume responsabilidade. É uma pessoa que naquela responsabilidade que ela tem, ela dá prioridade. Comprometida é isso. E nós, como líderes, nós como temos uma responsabilidade na casa de Deus, irmãos, você esteja preparado para renúncias. O comprometido não quer renunciar, mas aquele que é comprometido com a causa, ele está disposto a renunciar. Muitas vezes um passeio, muitas vezes uma hora de sono, às vezes um lazer, qualquer coisa, mas às vezes não estou nem uma disposição de saúde, muitas vezes, para lá, mas o comprometido, às vezes até ali não está bem, mas ele é comprometido com a gente. Ele vai, eu não estou podendo, mas eu vou. E Deus dá graça, Deus dá graça. Tem um irmão aqui que chegou aqui, que eu estava com dor estava com dor nas costas, né? Você falou? Se não fosse comprometido, não estava aqui. Estava lá, ai, passa uma pomadinha aqui. Mas o comprometido está com dor nas costas, mas vem. E aí chega aqui, Deus cura, Deus abençoa, Deus dá graça, que a graça de Deus nos basta. Então, a primeira qualidade daquele grupo que Deus está procurando hoje, nós vamos ter hoje, são pessoas comprometidas com a causa. No nosso caso aqui, com a obra de Deus, com a igreja de Deus. Não os turistas, não aqueles que são eventuais, que aparecem só para sugar, só para receber. Nós estamos hoje com um grupo só de consumidores. Eles querem uma boa igreja, eles querem uma boa obra, mas não mexe um dedo para ajudar. Não mexe nada, só quer receber. Mas o comprometido, ele está ali com a disposição de contribuir para a boa causa, para a obra de Deus. Ele recebe, mas ele também contribui para a obra de Deus. O segundo, a característica desses 300, focados no objetivo. Não eram dispersos. Qual era o objetivo deles ali, os 300? Vencer os midianitas. Então agora aqui não tem outra coisa mais importante. Nós somos escolhidos por Deus e nós temos um objetivo. Porque quem não tem objetivo, quem não sabe onde vai chegar, não chega a lugar nenhum mesmo, porque você não sabe onde vai chegar. Então nós temos que ter objetivo na nossa vida. O apóstolo Paulo disse em Filipenses, disse, olha, uma coisa faço, não é? E aqui, esquecendo das coisas que estão para trás, eu prossigo para o alvo. Nós temos que ter alvo na nossa vida. Isso tanto espiritualmente, como materialmente, profissionalmente, nós temos que ter alvos na nossa vida. Senão você fica perdendo tempo, fica gastando energia, coisa não. Então, focados no objetivo. A terceira característica desses 300, disposição para ser liderado. Esses 300 se colocaram sob a liderança de Gideão. E quando Gideão falou assim, ó, vocês olhem para mim e do jeito que eu fizer, vocês façam. Nenhum deles falou, quem que ele pensa que ele é? Eu não concordo. Eu preferia fazer assim. Eu acho melhor assim. Eu prefiro assim. Eu quero servir a Deus do meu jeito. Irmão, quem não se arrumou isso, servir a Deus do meu jeito? Nós temos que servir a Deus do jeito de Deus. Não é do nosso jeito. Então, pessoas, os desigrejados, as pessoas que não frequentam a igreja, até mesmo às vezes frequentam a igreja, mas não, aqui em mim ninguém manda. Um pastor não manda em mim. Mas Deus não quer. Esses rebeldes. Irmão, pode ver que nenhum desses são abençoados. E não siga essa. Irmão, nem ande com essa gente. Nem ande com essa gente. Para você não ser prejudicado na sua fé.
na sua vida espiritual e perder a bênção de Deus. Ande com gente que seja submisso, obediente, respeita a liderança. Tem alguém que conduza a sua vida, dê satisfação. Eu não dou satisfação para ninguém. Aqui mas a característica deles aqui não, eles tinham disposição para ser liderado. Porque, irmãos, para ser liderado tem hora que você vai fazer coisa que você não gosta, você não quer. Nem tem coisa, né? Eu já exerci atividades na igreja que eu não queria, mas, né, há uma necessidade. Então nós, enquanto líderes, enquanto servos do Senhor, que Deus nos ungiu, não estamos aqui para fazer só aquilo que nós gostamos e queremos fazer. Nós estamos para fazer a vontade de Deus e para ser liderado. Se Deus conduzir a liderança, né, para nos orientar para fazer isso. Eu lembro que uma vez estava numa igreja, estava com um problema administrativo, e o pastor nos pediu para fazer um levantamento, alguma coisa de levantamento e tal. Eu disse: pastor, está assim, 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 precisa de alguém para fazer assim, assim, assim. Aí o pastor falou como que Faraó falou de José, né? Aí haveria outro. Porque eu falei que tinha que fazer, mas Deus me livre de mexer um negócio desse. Eu não quero, não. O pastor só precisa, o senhor coloque alguém para fazer. Só que na noite, eu sonhei à noite, que o pastor chegava para mim e falava: você faz, assume isso, 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 isso. E eu falei: mas eu não quero, né? Mas aí até eu acordei, precisa ver se vai saber. Eu falei: o pastor vai me colocar, eu não quero, mas vai me chamar. E era a parte de tesouraria, a parte administrativa da igreja, né? Porque essa parte de tesouraria, irmãos, é um negócio danado, porque quem fica responsável pela finança, se ele compra um vestido para a esposa, fala: já está mexendo dinheiro na igreja, olha lá. Compra, porque, né? Só acha que, né? Não quer mexer com esse negócio. Enfim, tantas coisas. Além da responsabilidade que é, né? Mas fiquei 2 anos. Então ele disse: pastor, o dia que o senhor tiver outro aí para mim. Mas pastor, eu estou aqui para atender a necessidade do ministério. Então alguém que está nessa posição de ser liderado, ele não está ali para fazer o que deseja, o que quer. Ele está ali para atender a necessidade da obra de Deus. Aonde há necessidade. E Deus abençoa, Deus capacita, e Deus te dá graça. Amém, meus queridos? Então essa capacidade para ser, essa disposição para ser liderado. A quarta característica, capacidade para seguir ordens. Porque tem gente que tem dificuldade para seguir ordens. Eu citei aqui no começo de Saul. Saul era um desses. Ele foi reprovado porque ele tinha essa dificuldade de seguir ordens. E eu vou dizer uma coisa para os irmãos: aquilo que Deus manda, irmãos, tem que cumprir 100%. Deus não aceita 99%. A obediência que Deus requer tem que ser 100%. E às vezes a pessoa obedece, mas uma parte, né? A outra parte não. Para Deus não serve. Saul foi reprovado porque ele foi um homem que não teve essa capacidade de seguir ordens. Deus mandou ele fazer de um jeito, ele fez uma parte, mas a outra não fez. Os irmãos lê depois da história, os irmãos conhecem a história. E ali ele foi reprovado. Então, que Deus nos dê essa capacidade para seguir ordens. Se recebemos a orientação, vamos cumprir aquela orientação. Amém, irmãos? Amém. Aqui, graças a Deus, não tenho certeza que não acontece isso, mas lá pelo Brasil temos uns lugares lá, meus irmãos, que às vezes a gente sai, né? A gente pastoreia a igreja. Até eu falei para o pastor Davi que eu não gosto muito de sair, gosto de ficar na congregação, mas às vezes a gente já tem na cidade, né? Mas a gente passa as coordenadas. Aí, irmão, tem um obreiro, você passa, ele vai lá e faz tudo diferente. Não, hoje aqui é eu que mando aqui. Mas o pastor, né? Pastor militar. Não, hoje aqui. Aí, irmão, faz um negócio ao contrário. E eu fico: meu Deus do céu, ele está ali o tempo todo ao lado, vendo o pastor faz, e o dia que ele vai fazer, faz tudo diferente. Mas por que isso? Não. Tem que seguir, está ali, nós somos o nosso líder. Ele deixou nossa orientação para nós. Vamos seguir a ordem que o nosso pastor Deus terminou para nós. Temos que ter essa capacidade de seguir ordem. E aqueles 300, você olha: gente, olha aqui, hein? Olha aqui, ó. Vocês olham para mim, vai ficar 100 lá e 100 lá. Cada um com a trombeta,
cântaro vazio, tocha acesa. Você fica de olho em mim. A hora que eu der o sinal, todo mundo vai fazer igual. Aleluia. Irmão, se tivesse um lá que não tivesse a capacidade, ó, a outra capacidade, ó, capacidade para agir em grupo. Ô irmão, tem gente que é uma benção, mas só ele sozinho. Se colocar mais um com ele, já dá tudo errado. Ele não tem capacidade de trabalhar em grupo. Se colocar ele junto com o outro, vai dar uma confusão, uma brigaiada. Então, um líder ungido de Deus, ele precisa ter essa capacidade. E isso é um dos requisitos que hoje até as próprias empresas estão olhando isso hoje. Pessoas que sabem se relacionar. Pessoas que sabem ter contato interpessoal. Porque cada pessoa é de um jeito. Cada pessoa tem suas formas. E tem gente que parece aquele cachorro, mal a comparação, mas vamos ver a história do cachorro que ele ia para um cantinho e falou, nossa, aqui está cheio de pulga. Ele ia para outro cantinho, nossa, aqui está cheio de pulga. Mas na verdade, quem estava com pulga era ele, né? Ele achava que tudo... Tem gente, irmão, ele vai para um lugar aqui e ninguém faz. Lá também não. Lá, será que ele não desconfia? Será que não é ele, né? Não é? Então, capacidade para agir em grupo. Esse grupo aqui tinha essa característica, essa qualidade. Porque eles tinham que agir em sincronia. Porque se um fizesse o negócio primeiro, na frente, para trás. Então, olha, saber esperar a hora certa de agir. Porque a estratégia era essa. A unidade. E essa é a força da igreja, irmãos. A maior força da igreja, ela é a unidade. Todo mundo no objetivo, numa direção só, numa força só. Diz que há a bênção do Senhor aonde há a união, porque ali o Senhor ordena a bênção. Então a bênção do Senhor está nessa sincronia, nessa capacidade de seguir a liderança, de juntar todo mundo no mesmo objetivo, junto na mesma direção. E aí Deus abençoa, e a vitória é nossa, pelo poder do nome de Jesus. Glória ao nome do Senhor. Então, não é fácil não, irmãos, esperar a hora certa de agir, né? Porque a gente às vezes é meio apavorado. Né? E eu lembro, vamos concluir, eu tenho 2 minutos. Glória a Deus. A gente quando é novo, uma vez dá umas boladas fora, né? E até hoje eu me arrependo um dia. Porque a gente que é novo, tem aquela euforia, aquela energia e tal. Por isso que antigamente quem era, voltando ao exemplo da roça, mas isso é bem antigo, tinha carro de boi. Carro de boi que era uns veículos que lá na roça e era puxado pelos bois. Quem aqui foi da roça dessa época aí? Né? E o que colocava? Não. Para puxar os bois. Como é que era? Ah, você também? Entregou, né? Colocava um boi mais velho e um boi mais novo, não é isso? Um boi mais velho e um boi mais novo. É 2 juntos. Por quê? O boi mais novo tinha a força do ímpeto, né? Mas o boi mais velho, que era aquele já estava mais grande, ele segurava o ímpeto do mais novo. Então os dois andavam juntos. Não mundo entendendo? O que precisa? Precisa do mais velho e precisa do mais novo. É a força do mais novo, mas a experiência do mais, né? Então eles iam junto. E uma vez nós fomos fazer um culto ar livre, uma coisa lá e tal. Eu jovem, com aquela agilidade toda, né? E meu pastor, tá assim. E aquela vagareza, né, irmão? Coisa assim. E eu não vi. Aí eu falei assim, ó, nossa, o nosso pastor é devagar, né? Irmãos, ele estava atrás de mim. Mas eu gostava dele. Foi uma felicidade minha. Mas só naquele, né, negócio de ser mais rápido, sabe aquele negócio de pressa, tal, mas ele, né, uma na sua limitação, mas também, né, a sua, né, que as coisas não é correndo, né, é bem feito, né, irmão? Bem feito, com segurança e tal. Ai, meu, que vergonha, que tristeza. Eu falei, pô, pastor, me perdoa, não era bem isso que eu ia falar, mas agora já falei, né, tal. Porque a gente tem, né, essa questão de não esperar, a questão de... Mas que nós saibamos, irmãos, andar no passo daqueles mais experientes. Temos paciência, porque aí nós vamos chegar no objetivo. Passo do gato. Amém, meus queridos? Glória a Deus. Bom,
Tem um hino, a irmã para cantar, né? Elaine? Eliane. Glória a Deus. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Não sei se era que os irmãos estavam esperando, mas é o que eu tenho. Deus vai dar para os irmãos. Que os irmãos orem por nós. E a minha oração, todos esses dias orando, eu disse: Senhor, eu não me sinto na capacidade de estar ali, mas assim o Senhor está me concedendo. Me abençoe que a minha ida lá contribua para algum benefício para os irmãos. Então, minha oração, irmãos, daqui nós estamos compartilhando com os irmãos, possa trazer um apoio, incentivo para os irmãos, estímulo, para que os irmãos possam prosseguir nessa obra. Amém, meus queridos? E esses dias agora é palavra. Então nós terminamos aqui o ensino, mas eu espero que os irmãos depois comentem entre si. Se os irmãos tiverem alguma dúvida que nós falamos aqui, os irmãos podem nos procurar, estamos à disposição dos irmãos. É um momento de estudo, é um momento de nós nos debruçarmos para aprendermos um com o outro, irmãos, e assim nós crescemos na graça e no conhecimento do Senhor, e nós sermos os 300 de Gideão. Amém, irmãos? Deus abençoe.